Fala, Brasil! Subiu o drone, vem comigo que a mãe fez bolo e hoje tem Café com História com a jornalista extraordinária. Tem história, tem coisa pra contar, segura que você vai ver. Elizabeth Delfino. Eu não vou falar o currículo, você entra ali no LinkedIn, né, Lê? No Google. Tá aí o meu Joga parceiro, lá. meu amigo, ele, sempre sorridente, feliz. Fala um oi. Vou usar o jargão do Jair do Prá. É. Sempre feliz demais. Sempre feliz demais. Estamos felizes, com entusiasmo, é a palavra entusiasmo. E vamos fazer um brinde com a nossa especial convidada. Ali, ó, café da avó, café da avó, olha ali. Saúde, olha a xicrinha do... Ô, Tiagão, como que é? Favela Surf, vamos lá. Gente, que aroma maravilhoso! Ativou, hein? Ativou. Esse cafezinho é demais, né? Prontos para até as pessoas aguentarem ouvir a gente, porque daqui eu não saio, não. Olha, Elizabeth, Betinha, né? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Você é a nossa primeira, né, Lê? Primeira mulher. Olha lá, representando excelentemente bem as mulheres aqui, bem representadas, bem posicionadas, né? E tem muita história. Passou muito aí no jornalismo, conhece muito sobre jornalismo, né? Você que quer fazer jornalismo, acompanha, né, nosso podcast aí, para você entender. Tá aí. Ali é o WhatsApp, né? Não, aí ali é o Instagram. Instagram da Elizabeth. Acompanha ela lá, vê as fotos que ela tira, né? Nós estamos aqui na 9 de julho, 533, o prédio da Conecta Vinhedo. Se você quiser fazer seu podcast, vem aqui, quer fazer um filme, um videozinho de propaganda, vai passar nossa propaganda aí. Ó, aí, nós temos também o nosso aplicativo Rádio Vinhedo Web para iOS, Androids. Você entra, faz o download desse aplicativo, acompanha aí o que está acontecendo, né? Também nós temos aí aqui na nossa Rádio Vinhedo Web, toda a programação do Bispo Betão, né, com uma palavra profética aí. Também nós temos aí a V3, que é a agência que nos ajuda bastante. Você que quer fazer um programinha, uma apresentação diferenciada, tá aí passando aí a V3. Então, tem de tudo aqui, né? Tem também aqui o nosso querido amigo, como chama lá? Ecoala, você que precisa também de um apoio de internet. Marketing digital, gestão de tráfego, tudo na Ecoala. Nosso podcast, ele não cobra nada, nós vivemos aí de pessoas que possam ajudar, contribuir, querendo dar voz às pessoas, a todas as pessoas e trazer entretenimento para você. Então, se você puder nos ajudar, vai ter aí o nosso Pix para nos ajudar, enfim, para continuar esse trabalho que a gente faz, que é difícil, né? Hoje tá tudo difícil, tem aí nosso... com o propósito de dar voz, né? Com o propósito. Sempre o propósito. A vida sem propósito não é nada. Vamos lá, sem mais delongas. Elizabeth. Olá. Você nasceu em Campinas? Onde que você nasceu? Nasci em Auriflama. Onde que é Auriflama? Que cidade é essa? A referência que eu dou é sempre Araçatuba. Araçatuba, cidade quente, hein? Mais quente. Meu Deus do céu, teve uma infância legal? Quantos irmãos, família? Conta um pouco aí. Eu acho que eu tenho essa infância até hoje. Eu acho que eu sou aquela criança até hoje. Eu viajei bastante. Eu nasci lá em Auriflama, depois eu morei em Jales, Piraju, Jundiaí, depois fui para Aguaí, depois fui para Campinas, morei um tempo em São Paulo, minha amada São Paulo, e voltei para Campinas. Então eu falo que eu nasci e estou fazendo esse passeio aí por todo esse tempo. Você acha que essa mudança... Porque, nossa, eu nasci aqui em Vinhedo. E tô aqui até hoje, né? Você acha que isso influenciou na sua carreira de jornalista, para estar conhecendo outros lugares? Você acha que isso foi um ponto que você fala, eu tô vendo tanta coisa diferente, né, pessoas e tal. Você acha que isso também foi para você se decidir falar, eu quero ser jornalista? Eu acho que a gente nasce sabendo o que a gente vai fazer como profissão. Eu acho isso assim.
Eu já quis ser bastante coisa, bastante trabalho. A gente mudou, eu morei em bastante cidade pela profissão do meu pai. E foi uma criança que brincou bastante, que pôs o pé no chão, que correu atrás de galinha, que tem bastante vivência. Depois eu cresci numa cidade pequena, onde a gente conseguiu ter aquela coisa de brincar na rua. Hoje as empresas, as prefeituras, elas trabalham buscando de novo projetos para que você brinque na rua, e a gente fazia isso porque era a coisa mais natural do mundo. E eu sempre gostei muito do conversar. Eu lembro que na escola, eu não era aquela criança que a professora falava assim, alguém quer ir fazer a apresentação? Era assim, além da Elizabeth, quem mais quer ir para o palco fazer alguma coisa? Já estava no sangue, E lá né? estava eu falando, e nas organizações das coisas também, né? Mas não na organização administrativa, mas na parte da comunicação, no pensar um projeto, de ter uma ideia, de como a gente vai falar aquilo, como a gente vai levar uma data. E eu acabei me descobrindo assim no jornalismo, porque não tem jornalistas na minha família, né? E eu acabei descobrindo essa profissão. O que é que eu posso fazer que eu me identifique? E aí eu fui procurando, eu fui fazendo o colegial, o cursinho. E eu falei, pô, jornalismo é uma coisa que eu gosto. E eu entrei assim, muito certa do que eu ia aprender lá. E realmente estudar é muito bom, é muito importante. Porque assim, eu achava que eu já cheguei pronta. E não. A gente tem muito que aprender, muito que saber, tanto que eu estudo até hoje. E eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja a comunicação com este olhar de jornalismo. Legal demais. Existem vários cases aí de sucesso com empresa, com pessoas, né? A gente fala assim, poxa, mas como, né, Lê? Um jornalista vai assessorar uma pessoa, né? Tem pessoas públicas, né? Artistas, né? Você estava falando de várias situações aí, de várias experiências, né? E me diz uma coisa, qual entrevista, qual situação que você falou, putz, essa aqui eu fiquei numa sinuca de bico, uma dificuldade. Conta uma experiência para nós aí engraçada ou não tão engraçada. Eu tenho algumas coisas assim que eu acho que é legal a gente trazer, até para quem está ouvindo a gente, como você falou, né? Quem quer fazer jornalismo, vem ouvir. Porque eu entrei na faculdade querendo trabalhar em TV. E foi onde eu nunca trabalhei, em TV. Mas, quando você se forma, quando você sai da faculdade, você acha que você é jornalista. Eu tinha, assim, uma petulância, uma arrogância, porque eu já fui uma pessoa jovem, né? Já saí querendo fazer jornalismo, eu vou mudar o mundo. É uma expressão que muitas pessoas falam. Né? Sei de tudo. E uma vez eu me preparei para uma entrevista de uma pessoa pública, e a gente está contando uma história que tem mais de 20, 25 anos. E eu cheguei lá na coletiva de imprensa, depois a gente até pode falar das diferenças de coletivas de imprensa, mas essa era num formato onde as pessoas eram convidadas para ir até um local, era presencial. A pessoa pública ficava assim na sua frente, entrava a câmera, TV, entravam os fotógrafos, e todo mundo sentava. E tinha uma sequência para você fazer perguntas, né? E eu tinha preparado para fazer a pergunta, e ela estava no auge, então uma pessoa fez uma pergunta, uma outra. Quando chegou a minha vez... Por que você... E joguei uma pergunta péssima, desagradável. Porque eu estudei e eu aprendi que o jornalismo é aquela pessoa que é provocativa. De fato, ela é. Mas a gente tem que saber como fazer isso. Então, eu gosto de contar esses fracassos que eu já passei, essas vergonhas que eu já passei, porque foram elas, mais do que um banco de escola, que me ensinou essa vivência de como você ser acordada com as pessoas, como você falar, como você se impor, porque depois você escreve o que você quer. Mas ali na frente da pessoa, a gente tem que ter essa tratativa gentil. E foi péssimo, porque daí ela retrucou, respondeu para mim, eu fiquei mal, ninguém ficou do meu lado. E quando eu saí, que eu fui ler no dia seguinte, a matéria tinha sido a minha atuação, a pergunta da jornalista, né? Então, assim, derrubamos a pauta, eu levei uma bronca, mas foi assim que eu fui aprendendo, que eu fui entendendo que a gente não pode chegar e fazer essa afronta. O mundo mudou. Hoje é diferente, as coletivas são diferentes. É verdade. Hoje a gente faz as coisas de modo virtual. Às vezes você nem está vendo o jornalista. Eu gosto do olho no olho, acho que é muito bacana você saber com quem você está falando, você ver quem você está falando, você sentir com quem você está conversando. Então, isso foi uma situação assim que eu falo, nossa, o que eu vou fazer com isso? Vou levar isso adiante,
Vou ensinar as pessoas, vou contar como é que a gente faz e vou ser melhor. Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho também que o papel, assim, da internet mudou muito, né? Todo mundo tá com o celular, consegue produzir algo, né? Então, popularizou muito, né? Você tem TikTok, o nego pega e fica lá, faz. E essa situação desse novo contexto, você acha que mudou muito no papel do jornalista? Porque, assim, o que eu entendo... Quem dirá eu aqui fazendo podcast, coitado. Eu aqui fazendo podcast. Então, acho que deixou mais vozes abertas. Qual que é a sua visão de todas essas mídias aí? O que você acha de que isso melhorou ou piorou? Eu acho que é muito difícil responder isso assim, porque eu acho que todo mundo tem voz. Eu acho que todo mundo tem oportunidade de falar alguma coisa. Você pode não ser agora um jornalista, mas você não chegou aqui por acaso. Alguma habilidade você tem, alguma competência você tem que te colocou nesse papel. A sua credibilidade pode ser. E os recursos, né? Então, por exemplo, eu vou falar assim, não, eu quero ser jornalista, eu vou fazer jornalismo. A minha abordagem, a minha apresentação, as mídias, como eu vou interagir, vai ser diferente de quem acorda, tem um dom e vai fazer alguma coisa em internet, em rede social, principalmente, que é um recurso que muito mais jovens entendem, né? E o que você vai falar? Então, quando você fala assim, todo mundo pode falar, exatamente. Mas quem vai ler você? Quem vai acompanhar você? Né? Então, hoje nós temos um grupo de ouvintes aqui. O jornal tem um grupo de leitor. Uma rádio diferente tem uma TV, tem as pessoas que seguem. Então, assim, não dá para você agradar todo mundo fazendo todas as coisas. Eu sigo uma linha. Né? Se você entrar nas minhas redes sociais, se você me procurar, você não vê a jornalista. Você vê a Elizabeth, a pessoa humana, que em algum momento mostra os trabalhos quando é oportuno. Mas eu não fico o tempo todo sendo jornalista, sendo apresentadora, sendo alguma coisa que eu faça. Então, assim, o que eu escolho ser? Eu escolho ser jornalista ou eu escolho ser uma pessoa que vai fazer um entretenimento, que vai falar alguma coisa para um público segmentado? Então, eu acho assim, se você se sente confortável neste papel, que bom, é muito legal. Sim. Mas isso não faz de você um jornalista. Isso. Como saber cozinhar não faz de uma pessoa um chefe. Como fazer um curativo não faz de uma pessoa uma enfermeira. Eu acho que não é só na comunicação, né, que isso acontece. Eu acho que, de um modo geral, então, assim, você tem uma mídia, você vai usá-la, você vai se expor, você vai saber lidar com aquilo. Um profissional, ele é preparado. Sim. Né? Então, são riscos. Mas a gente tem que se jogar. Porque, por exemplo, você está dando essa oportunidade e ela é maravilhosa. Obrigado. E assim, lógico que tem muita profundidade, né? De você estudar, né? A persona. Você até estava falando sobre as questões de políticos, né? Como que funciona. Como que é tratado isso aí, essa questão do jornalismo na pessoa, né? Na política, enfim. O jornalismo, ele é fascinante. E ele tem um leque de opções para que você possa trabalhar. Dentro do jornalismo, dentro da comunicação, você pode fazer assessoria de imprensa, você pode escolher a mídia que você vai trabalhar. Antes era mais fácil. Eu falo antes, porque eu me formei lá atrás, ainda no século passado. Então, a gente escolhia rádio, a gente escolhia jornal, a gente escolhia revista, você escolhia, TV. Eram 4. Revista, né? Hoje nem tem tanta, né? Acabou, hoje né? você tem infinitas possibilidades. E agora aumentou, né? Gestor de rede social, né? As redes sociais chegaram e elas viraram mídia, né? Os podcasts, que são fantásticos, né? YouTube. YouTube é uma mídia, que é a internet. Né? Então, a gente vai descobrindo essas mídias e aí você vai sabendo como você trabalhar. Quando você lida com pessoa pública, e aí a gente está falando dentro de um braço do jornalismo, que é a assessoria de imprensa, a primeira coisa que eu costumo perguntar para o meu assessorado é: você quer ser assessorado? Você está disposto a isso? Porque a mídia, quando ela solicita você, ela é imediata, dependendo da mídia. E hoje, com rede social, que acaba sendo a maioria, se a pessoa não está preparada para aquilo, para atender, para estar por dentro do assunto que ela domina e que ela vai ser um porta-voz, ela não consegue ser assessorada, ela acaba atrapalhando. Então, você vai sentar com a pessoa. Eu vou assessorar quem? Eu vou assessorar um médico.
este médico, ele está disponível o tempo todo? Ou ele está em operação, ele está em atendimento? Então, qual é a mídia que eu vou trabalhar melhor esse personagem? Vou assessorar um político, por exemplo. Agora começa bastante. Agora é um período que a gente vai trabalhar aí, campanha eleitoral. Ele já tem que estar sendo trabalhado. Né? O que ele tem para falar? Não é só a campanha, porque a eleição em si, ela não é pauta. Pauta, assunto, é a história que ele construiu. O que ele pode trazer para a população. Então, o assessor de imprensa, quando ele senta para conversar e para trabalhar, ele faz um levantamento, ele faz uma busca, ele faz um aprofundamento de o que é aquela pessoa, seja um médico, seja um empresário, seja um político, seja um famoso, uma celebridade. E aí já começa o trabalho do assessor de imprensa, que é o relacionamento, que é conhecer as pessoas. Então, quando você procura um assessor, você também tem algumas possibilidades. Eu quero alguém que vai fazer o que eu quero que seja feito, eu quero alguém que vai fazer o que a pessoa quer fazer, ou eu quero alguém que vai fazer o certo. Se você escolhe alguém que faz o que você quer, talvez o seu conhecimento sobre aquilo, você fala, não, faz isso, só faz um release, manda lá e é só mandar e-mail. Tem uma pessoa que vai falar assim, não, eu quero que você faça o que você sabe. E, de repente, a pessoa não tem ainda uma vivência daquilo que ela vai representar, que ela vai ser uma porta-voz. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas se você procura alguém que faça o certo, essa pessoa vai sentar com você, vai conversar, vai fazer contrato, vai definir personas, vai definir público, vai definir... Porque é um empresário? Ok, eu estou super à disposição. Ou eu sou uma pessoa famosa, eu estou à disposição 24 horas. Você vai para cima de várias mídias. Não, eu sou segmentado, eu sou um médico, eu não posso atender o tempo todo, mas eu quero essa mídia específica. Você vai trabalhar aquela mídia específica. Então, às vezes, o assessor de imprensa, ou a pessoa que quer ser assessorado, chega com uma ideia que, às vezes, não é o certo. Eu vou estar na mídia o tempo todo. Não existe isso, né? Você está na mídia quando aquele assunto que você domina é pertinente. Ele é necessário para lhe informar uma população. O que não quer dizer que o assessor não está trabalhando o tempo todo, né, Leandro? Com certeza. 24 horas por dia procurando, porque a assessoria de imprensa é um relacionamento. E é um trabalho constante, né? Ele não é só exatamente quando sai na mídia. Não é. Tem muito trabalho por trás. Mas para chegar lá na mídia, isso é só um resultado. E tem pós também, que você faz a clipagem. Então, é um mundo fascinante. Nossa, eu amo assessoria de imprensa. Ô, Beth, deixa eu perguntar uma coisa. Em relação ao que a gente falou, a questão política, que a gente viu muito nesse período, as redes sociais, fake news. Por que você acha que as pessoas caem em fake news? Porque elas leem o que elas querem acreditar. Eu acho que é por isso que caem. E a gente sabe que existe uma indústria para fazer fake news, existem pessoas que são contratadas para criar um conteúdo que ele quer que seja um conteúdo real. E aí entra a importância de uma comunicação feita por jornalistas, por profissionais, não só jornalistas, mas por várias pessoas do departamento de comunicação, e quando você contrata pessoas que vão fazer o que você quer. Então, por exemplo, a pandemia, ela criou uma situação que eu acho que é para todo mundo, né? Antes e depois da pandemia. Então, quando começou a pandemia, vieram muitas informações errôneas, né? Muitas informações equivocadas, porque a gente tinha que entender ainda o que estava acontecendo. E o jornalismo, ele é um pouco mais moroso, porque ele tem que buscar a fonte. Eu posso ligar o microfone aqui e falar o que eu quiser, mas se eu vou passar uma informação que eu tenho que entender, eu tenho que checar, eu tenho que procurar fontes fidedignas e, do outro lado, os assessores de imprensa, eu tenho que checar a informação, validar essa informação, fontes, pessoas que estão vivendo aquilo, eu tenho que buscar na ciência, eu tenho que buscar na história. O que aconteceu na pandemia? Já vivemos uma pandemia? Como foi? Quem resolveu? Como que a ciência atuou? Como que as pessoas reagiram? Quem fez qual papel? E buscar essa informação para você construir um bom jornalismo, uma boa informação, ela demanda tempo. Já o que é inventado... É rapidinho, né? Vai que vai. Veio na cabeça, escreveu na rede social, o pessoal sai compartilhando. Sai curtindo, compartilhando. Essa é a importância de um jornalismo. Agora, recentemente, eu fiz um curso de jornalismo investigativo para a gente saber como checar uma informação que chega. Que legal. E nesse jornalismo, esse curso de jornalismo investigativo, você aprende a olhar, assim, às vezes, até previsão de tempo.
Como que você imagina isso, né? Eu dei o exemplo, eu vou fazer uma foto aqui da gente com essa nuvem aqui no fundo, mas aí eu falo assim, olha, em pleno janeiro esse calorzão. Mas espera aí, janeiro não tinha essa foto. Nuvem, eu posso né? pôr a foto, eu posso pôr a nuvem, por que eu estou de gola alta? O que está acontecendo? Qual é a cor do meu batom? Era moda, não era moda? Tudo isso é uma informação que ela tem que ser checada, pesquisada, e é uma corrida muito ingrata. Porque a informação verdadeira, até ela chegar, ela precisou desse tempo, Leandro. Então, assim, a fake news, ela é um perigo. Ela é um perigo. A gente sempre fala assim, cheque, cheque e cheque. Quem já trabalhou comigo, que está escutando isso agora, vai lembrar. A vida inteira eu falei, o que eu tenho que fazer? Checar, checar e checar. E fica dúvida, cheque de novo. Pergunte de outras maneiras, pergunte de várias formas, para que você, quando você falar, aquilo tenha credibilidade. E eu gosto muito dessa palavra, de credibilidade, de ter reputação, de falar isso não funciona, eu não consigo trabalhar com esse conteúdo, com essa pessoa, com essa empresa, porque não condiz com aquilo que eu penso, do modo que eu acho. Já aconteceu isso? Muitas e muitas vezes, nossa. Verdade? Já fui despedida, já. Por bater de frente. Por não fazer aquilo que eu acredito que é certo, porque eu penso, e aí eu vou falar em primeira pessoa, porque eu penso que eu tenho que ser aquilo que eu falo que eu sou. É verdade. Se eu falo que eu tenho credibilidade, se eu falo que eu falo a verdade, eu tenho que falar a verdade. Se eu falo que você pode confiar em mim, você pode confiar em mim. Então, eu não posso fazer uma coisa e trabalhar, às vezes, com pessoas ou com empresas que são conflitantes as ideias, porque muitas vezes o jornalista, ou o assessor, ou a pessoa que é responsável pelo departamento de comunicação, ele dá a cara para aquela situação. Ele está à frente. Muitas vezes eu já fui porta-voz, né? É um termo usado aqui na comunicação, mas porta-voz é aquela pessoa que vai falar em nome de uma empresa, falar em nome de alguém. E eu não posso chegar e falar uma coisa que eu sei que eu estou mentindo. Eu iria gaguejar, né, Leandro? Eu ia fracassar, eu iria suar, enfim. Já, sim. O que não tem problema nenhum. Porque eu acho que tem mercado para todos e para todo mundo. E também já me identifiquei muito com empresas que eu já passei, que eu tenho verdadeiro amor, paixão, que eu trago amizades, assim, de anos, de 30 anos, que estão aqui presentes no dia a dia, porque a gente se conheceu numa empresa. Leandro é um case, né, nós Leandro? somos um case aí. Trabalhamos juntos. Aí. Né? Então, isso, fake news é tudo isso, e ela traz toda essa ebulição aí para a gente falar. No jornalismo também tem conflitos de muito interesse. Eu vejo, às vezes, que na política existe isso também, né? Você já presenciou esses conflitos de interesse? Eu fazia um programa que chamava DOBO com o Jair Duprá. Eu era do Procon e ia lá entrevistar e tal. E eu lembro que a gente tinha uma pauta de uma grande empresa. E aí, quando eu cheguei para fazer ali, aí você não pode fazer, né? Então, eu senti como, né? Falei, puxa vida, e... Influência de departamento comercial. Não, influência ele Este não. E do outro lado, você tem uma população que acredita imensamente em você e fala assim, vou chamar a mídia. Oh, meu Deus. E você está no meio disso. E aí que entra você ter um preparo, porque dentro do jornalismo, você também aprende uma situação que se chama gerenciamento de conflito. Gerenciamento de conflito. O gerenciamento de conflito, ela te dá estudar isso, ela te dá expertise para como solucionar isso. Porque você também não pode trair o seu leitor, você não pode trair essa pessoa que te procurou, porque ela te deu credibilidade. A gente acabou resolvendo. Fantástico. De um jeito ou de outro resolve. De um jeito foi resolvido. É o conflito resolvido, né? Mas existem esses conflitos, existe situação, sim, de resolução. A gente tem um case da região. E aí eu acho que... Posso contar? Pode. E não é um case meu, sim, não. Esse é um sim. case de livro mesmo, porque é muito legal. Ele deu para um livro, o livro se chama Portas Abertas. É muito legal quem quiser ler, quem está estudando jornalismo, porque ele gerenciou uma crise em uma empresa onde as pessoas iriam fazer greve. Então, o que o departamento de comunicação, com todos os outros departamentos, pensaram? Vamos fazer o Portas Abertas. Fizeram Portas Abertas e levaram a família do trabalhador para dentro da empresa.
E mostraram como essa empresa é importante, olha como ela faz isso para você, olha como seu marido trabalha aqui, como ele é bem cuidado. Olha. E mostrou e levou as crianças, é aqui que o papai trabalha, é aqui que ele ganha dinheiro. Olha que bacana, que empresa grande. Ok, deu presente, deu brinde. As pessoas foram embora. Quando o marido chegou em casa, o que a mulher falou? De jeito nenhum que você vai fazer greve. Você vai já trabalhar porque aquela empresa é maravilhosa. Então, isso é um case que está aí público. Quem quiser dar um Google, acha o nome da empresa e tudo mais. Mas isso é uma inteligência da comunicação. Né? Às vezes, você consegue resolver conflitos dessa maneira, assim, quando você entende. Outro case que a gente vê muito, que também é um dedinho de comunicação, é quando tem problema de aviação, por exemplo. Né? Deu um problema, perdeu o voo. Quando as empresas vão tirar você do aeroporto, vem um ônibus, põe todo mundo lá e leva. Quando eles vão trazer você, eles trazem você em van. Porque o problema você tira rápido e todo mundo. Você tira para eles não terem voz. De pouquinho em pouquinho você vai trazendo. Isso é uma inteligência de comunicação. Entendeu o que está acontecendo, né? Um conflito, um terremoto, você acolhe as pessoas, você orienta as pessoas para que elas falem, para não queimar tanta empresa. Claro que queima, porque hoje em dia a gente tem o quê? A gente tem as pessoas filmando o dedo duro, né? E até saber lidar com isso é um gerenciamento de crise, é algo que você tem que aprender estudando, mas também vivenciando situações, porque esse case foi contado, ele também é muito antigo, não existia celular. Hoje existe esse celular. Então, o que a gente faz nessa situação? Tem que... E aí a importância do profissional querer fazer o mais também, né? Não só o trivial. Porque numa empresa que você contou aí que iria acontecer uma greve, se a empresa não tivesse aberta para o diálogo, para a conversa, para pensar como com a comunicação junto, é outra coisa, né? As empresas têm... Tem pergunta? Tem pergunta? Mas só para fechar isso, assim, o que é importante também falar. Só o jornalista ele não faz tudo. Ele precisa ter voz e ele precisa ser ouvido. Porque ele pode dar uma proposta. Se o chefe não quer, aí também é consequência. Né? Tem que estar aberto aí para... Vamos lá. A Paula mandou boa tarde. Paula, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Manuel Brito, a Betinha é 10. A Betinha é 10, ela é Paulo José, ela gosta do que faz. Gosto Lorena, muito. Profissional excelente. Obrigada, Lorena. Maria do Socorro, ela é excelente e ama o que faz. Ai, gente. E a Lorena fez uma pergunta aqui. Qual foi a matéria que você mais gostou de fazer? Ai, Lorena, que pergunta mais gostosa para responder. Muito obrigada. Foi uma matéria que eu chamo de vivência da vida. Eu estava finalizando a faculdade e eu consegui publicar ela na capa. Quando publicaram uma capa de domingo, era um must para os jornalistas. E eu consegui fazer isso num jornal impresso de Campinas. E eu passei dias com meninos de rua lá na catedral. Lá Caramba, mano, até arrepiou aqui. E eu passei dias assim... profundo isso daí. Eu pedi esmola. Eu comi a comida que eles pegaram. Vivenciou mesmo, né? Eu conversei com eles, eu andei a madrugada inteirinha com eles. E essa matéria se chama Quanto Custa R$10? Quanto vale R$10? Nossa, e foi uma matéria de capa, eu fiz as fotos, tudo. Porque a gente estava numa situação onde, numa madrugada, uma máquina fotográfica foi roubada. E eu achei um desaforo aquilo, uma criança roubar a gente num centro de Campinas à noite. Eu falei, não, eu vou atrás disso, né? Que é o jornalismo investigativo, que é uma paixão. E fui atrás e vi aquelas crianças ali. E eu vi a máquina. Eu falei, como assim? Né? Eu fui lá, eu fui conversar e eu comecei a entender. E personagens reais, a abordagem para como chegar. E aí... entram algumas questões, mas eu sentei na porta da igreja, no meio daquelas pessoas, e eu vi como a igreja nos tratou. E eu falo nos tratou porque eu estava lá. E eu vi essa relação como uma pessoa em situação de rua e depois voltei como uma jornalista para perguntar como as pessoas eram tratadas. Então, quando você vivencia uma situação que você vai escrever sobre ela, o olhar é outro. Os dois olhares, né? Profundo. O jornalismo é isso. É a matéria que eu tenho assim, uma verdadeira gratidão
por como ela foi construída, a oportunidade que essa vida me deu, o que essas crianças me contaram, os relatos, por confiarem em mim, por me deixarem ficar ali, de passar uma tarde com elas, depois de noite elas já estavam sob o efeito do crack, não me reconheceram, Nossa. não lembram que eu passei a noite ali com elas, no outro dia voltar. Foi uma história assim que eu aprendi muito, que eu considero muito. Eu soube depois o que aconteceu com essas pessoas, com aquelas pessoas, né? Algumas morreram, outras fizeram outras escolhas na vida. E eu sempre carrego isso, assim, a tratativa com o outro. São essas coisas que a gente vai entendendo e depois vai levando para o trabalho, para a vida. Nossa, mas é muito interessante isso, foi muito legal, né? E o pessoal teve... geralmente, todos os moradores de rua têm uma história bem triste, né? Bem Sim. amarga. Nossa, é muito difícil. Tem um lado espiritual, tem um lado emocional, é bem complicado, né? Conta da matéria... É da NASA, Ale, que você falou? Da NASA. Tem uma matéria tem uma história da NASA. História da NASA. Não, pelo amor de Deus. NASA de verdade. De verdade. Eu tô aqui, eu posso falar que é verdade. A gente fala às vezes, né, que a gente tem uma situação como essa. E essa história, ela é muito legal, porque ela mostra, assim, dois lados do jornalismo e é o que a gente está conversando faz um tempinho aqui de falar que a importância do jornalismo manter um bom relacionamento e enquanto ele está tendo um relacionamento, isso para ele é trabalho, né? Nós trabalhamos numa empresa onde essa empresa patrocinou a vinda de um astronauta para ele contar um case para empresários. Então, teve todo o trabalho do departamento inteirinho de comunicação, fizemos assessoria de imprensa, conseguimos mídia espontânea, daí a assessoria ficou por minha conta, a gente trouxe mídia espontânea relevante até para a situação, mas conversou com o astronauta, a empresa acabou. Eu, como assessora, fiz o pós-evento, mostrei o resultado para eles também, e fui mantendo esse relacionamento, que não numa forçação de barra, mas numa situação de, que bacana, estou vendo vocês, dar um parabéns no aniversário. Isso é trabalho? Sim, isso é trabalho. Acaba sendo, relacionamento acaba gerando, né? Relacionamento. Onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Às vezes a pessoa está só especulando, que é o jornalista, ele faz isso. Ele tem uma tratativa diferente com a fonte. Num determinado momento, eu estava em outra empresa, que era uma empresa de terceiro setor. E aí, conversando, vi que eles estavam vindo para o Brasil novamente e eu conversei. Ele falou, você está naquela empresa ainda? Eu falei, não, estou num terceiro setor. O que vocês fazem? A gente faz isso, trabalha com crianças. Olha, foi tão legal o que você fez com a gente que eu vou dar para vocês uma palestra. Caramba, velho. Então, aqui teve um valor oneroso para a empresa. Aqui a gente teve um valor que foi por pura gratidão, por reconhecimento por um trabalho que era feito pela ONG, mas também por um relacionamento. Eu falei para o meu chefe, vou trazer a NASA. Ele, não, que NASA? Que NASA? Não, a NASA, né? A Agência Espacial Americana. Não, NASA. Então, por isso que a gente tô brincando aqui, tá? Para explicar a piada interna. NASA, né? E é fácil? Não é. Não. Se eu tivesse terminado aqui o meu trabalho, que eu terminei, talvez a gente não tivesse essa oportunidade que teve. Então, essa é uma importância do assessor de imprensa também, né? Construir esse networking, que nada mais é do que uma rede de relacionamento de pessoas, estar falando com as pessoas, buscar sua ação. Porque muitas das pautas que, às vezes, eu já coloquei fontes minhas, vieram por causa disso, de uma conversa, né? E não necessariamente de uma demanda. Quando você faz assessoria, você tem duas frentes. Você pode prospectar, você pode sugerir a pauta, como você pode ser procurado pelas mídias. E aí também é legal que as empresas saibam e entendam como é importante uma empresa que investe num assessor de imprensa, porque ele não fica ali só esperando vir, né? Quando uma empresa tem um assessor de imprensa, a tratativa é diferente. Como que você orienta? Então, por exemplo, hoje eu vim dar uma entrevista numa rádio, mas estou sendo filmada. Tem a imagem. Há um tempo, você ia só para uma rádio, não tinha imagem, você podia ir um pouco mais relaxado, despretensioso, né? Hoje não, hoje a gente veio falar numa rádio, mas também a imagem está aparecendo. Se você não tem um assessor, você pode vir, às vezes,
não tão preparado para aquela imagem, né? Você pode condizer com patrocinadores, você pode interagir, você pode complementar. E um assessor, ele tem esse papel. Qual é a mídia que você vai? O que você fala numa rádio é diferente do que você fala para um jornal, que é diferente do que você dá para uma entrevista de revista e muito mais diferente para uma TV. TV é imediatismo, você tem que falar o que está acontecendo dentro de uma pauta, tem produtor, tem o tempo. E, às vezes, o assessor sabe fazer isso, sabe direcionar, sabe orientar. Aí, tá vendo? Não, e é engraçado que a Beth estava falando aqui, eu me lembrei de uma reunião que eu tive ontem com uma pessoa. E ela estava buscando os serviços de comunicação e tal, e ele virou para mim e falou assim, agora eu preciso contratar uma assessoria de imprensa para eu vender mais. E eu falei, então, se você quiser, eu não sou assessor de imprensa, mas posso te ajudar a encontrar alguém. Mas saiba que a assessoria de imprensa não é comercial. Não vai vender. Né, Beth? E como é que é essa visão? Pode ajudar, né? Pode ajudar, mas por uma questão, acredito que de fortalecimento de marca e tudo, né? Mas ela não é um comercial que ela vai chegar na TV e vai falar, compre do meu cliente, né? E isso como é publicidade. Como é que foi, como é que é até hoje essa questão de assessoria de imprensa nas empresas, com essa visão de que o assessor, ele vende? É muito comum e é muito pertinente isso que você conversou, Leandro, porque a gente tem que explicar, às vezes, para o cliente, para a pessoa que está contratando a gente, que a gente não vende e que também não é nada imediatismo. Eu já passei por situações de entrar na sala do meu chefe e ele falou assim, olha, onde a gente vai sair na mídia hoje? Eu falava, oi, não sei. Por quê? Porque era uma visão diferente. Aí um dia eu respondi, falei, se você matar alguém, você sai hoje. Quer matar? Porque assim, chega uma hora que você está saturado e não é assim. Então, o que a assessoria de imprensa ajuda a levar a sua reputação, a sua credibilidade, mostrar que o produto, o serviço que você oferta, ele é necessário, ele é pertinente. Então, ele não traz cliente, ele não traz verbas, ele traz credibilidade. Através da sua credibilidade, do seu trabalho, é que você mesmo vai atrair mais pessoas. E estar numa mídia, você tem opções de você pagar um anúncio, e você pode fazer o publi. Eu já fiz muitos publis editoriais em revistas. Isso é aceitável, isso existe no mercado, não é errado, desde que seja esclarecido. Olha, isso é uma publicidade. Isso é correto. Agora, se você quer fazer o jornalismo, a assessoria de imprensa, aí não é dessa maneira. A gente não consegue trazer esse resultado. Hoje, você perguntou como isso está hoje. Principalmente na pandemia, eu trabalhei com uma pessoa que, no fim, a gente não avançou, porque ele me ligou, olha, eu quero trabalhar com você. Opa, legal. Quero isso, quero aquilo. Vamos lá, vê minha rede social. Eu estou bombando, eu sou pessoa, eu sou o cara. E eu, opa, legal, vamos sim, vamos para cima. Então, já começa aí. Eu falei, não, peraí, primeiro eu vou te mandar o meu contrato. Não, mas pode ir começando, já vai falando para a mídia, porque eu vou chegar, e só de eu chegar já é uma pauta. Eu, sim, claro, mas primeiro o contrato. Não quis assinar o contrato. Aí eu falei, então, legal, você chega, quando você chegar, você avisa as pessoas que você está chegando e show. E não avancei. Então, existe isso. Lá atrás já caí, já fiz trabalhos de graça. Isso é uma dica aí para os profissionais que estão começando. Já caí nessas lábias. Hoje eu trabalho com contrato. Quando a gente começa, quando a gente termina, qual é o resultado, que mídia você quer. Porque se você quer uma mídia local, é um valor. Você quer uma mídia nacional, é um valor. O cara queria ser internacional. Uau, sim, vamos para cima. Mas quanto isso custa? Porque isso requer investimento, né? Tem ferramentas do jornalista e, principalmente, tem a credibilidade do jornalista. Eu já passei situações aí que não estou com a porta fechada por credibilidade, por conseguir resolver e contornar a situação, né, das aflições que a gente já passou, por ter essa noção de entender isso. Então, hoje, Leandro, essa importância de você vender, eu falo, não, se você quer vender, é o departamento comercial, é um marketing direto, tem ferramentas da comunicação, sim. Não necessariamente o assessor de imprensa. Ô, Beth, aproveitando que você comentou da rede social e tudo mais, tem uma pergunta aqui, ó. Yes. O Paulo José pergunta, com a chegada das redes sociais e aparecimento de tantos famosos, aumentaram as oportunidades para o assessor de imprensa? Aumentaram, porque o que acontece?
Antes, vamos falar dos famosos. Eu já trabalhei com famosos. Olha, trabalhou comigo, tá vendo? Famoso. E é fascinante este mundo. Rapidinho, eu tinha um porteiro lá em São Paulo que falava assim: olha lá, dona Elizabeth, fulano tá aqui na porta, quer entrar? E o meu porteiro ficava fascinado. Ai, que saco, manda subir, assim, né? Pra mim era trabalho. E foi muito legal ter vivido isso, porque era um tempo em que o famoso ia para um bar, o assessor de imprensa tinha que avisar as revistas de fofoca, os sites que estavam começando. Então, os fotógrafos iam para as portas daquele bar, aqueles flashes maravilhosos. E era tudo combinado? Tipo assim, ai, nossa, não era tudo combinado. Como eu sabia que eu estava aqui? Às vezes, o próprio restaurante marcava para aparecer na mídia. Hoje, e aí ia para Caras, ia para Nova, ia para aqueles monte de revista. E era gostoso, né? Você esperar aquilo para ver. Hoje, a própria celebridade já está aqui fazendo a foto, fazendo live, já está postando. Mas, se ele opta por ele mesmo gerenciar a rede social dele, ou ele está gerenciando a rede social, ou ele está fazendo o que ele é apto a fazer. Então, assim, tem mais possibilidade? Tem. E aí, aquilo que a gente conversou lá no comecinho, né? Os ghostwriters, os pessoas fantasmas, os gerenciadores de rede social. E muitas vezes, no contrato, está escrito assim, não, eu quero que as pessoas pensem que sou eu que estou respondendo. Ok. É uma expertise do jornalista em conhecer aquela pessoa a ponto de falar e responder em primeira pessoa. Ou não, eu quero deixar claro que eu sou uma pessoa pública e a minha rede social é gerenciada por equipes e profissionais. Aí eu não falo em primeira pessoa. Eu respondo, médicos fazem muito isso. Porque tem um CRM, tem as empresas, tem não são empresas, tem os conselhos. Os conselhos que acompanham tudo isso, né? Fora do país, médico pode mostrar antes e depois. No Brasil, você não pode mostrar antes e depois. O que muitos médicos fazem? Abrem uma conta na Europa e trabalham no Brasil. São meios de contornar. Mas aí tudo bem. Então, assim, tem muita coisa que o jornalista pode saber orientar. Tem gente que opta por, sim, eu vou mesmo gerenciar a minha rede social, e aí eu penso assim, pô, eu vou num dentista, meu dentista não sai da rede social? Será que ele é bom? Será que ele está trabalhando? Não, só faz selfie, né? Então, selfie atendendo. Selfie atendendo, em horário de atendimento ele está postando, oi, né? Será que eu vou nesse profissional? Dentista por acaso? Mas, então, assim, aumentou a oportunidade? Sim, aumentou. Você é um empresário? Você está sempre gerenciando a sua rede social? Ou você capacita e acredita essa forma de fazer pela pessoa? Agora eu fiquei curioso, não sei se você pode falar. Sim. Mas e aí, quais os artistas aí? Qual você não pode falar ou pode falar? Eu acabei fazendo assessoria, trabalhei em São Paulo de 2008 até... De 1998 Olha até aí. 2013. Que então, eu passei por algumas pessoas. Às vezes, a gente faz contrato de sigilo. Né? Hoje, por exemplo, eu atendo uma empresa em São Paulo, eu faço conteúdo, eu gero conteúdo, eu respondo como se eu fosse uma pessoa. E essa pessoa é ela que responde. Então, eles exigem essas coisas assim, né? O artista, no começo, não tinha essas coisas assim, não, mas... às vezes fica amigo, às vezes não fica. Se estiver vendo, lembra os perrengues que a gente já passou. Ainda bem que é perrengue. Já pensou fala, lembra daquele boleto, né? Ô, Beth, tem mais uma pergunta aqui que eu, inclusive, vou comentar essa pergunta. Qual situação engraçada que você já passou como assessora? Eu vou contar uma coisa agora, de uma coisa engraçada que eu tenho da Beth, que isso eu carrego comigo. A gente trabalhou junto numa empresa e, na época, estava começando aquela questão do OK Google. Né? E a Beth é uma das pessoas mais simpáticas e educadas que eu já conheci. E ela ficou fascinada com o OK Google, né? Pô, moço, OK Google. Aí chegou no outro dia, ela falou, acho que meu celular está com um problema. Porque ele não me responde, ele não entende o que eu falo. Eu falei, mas como assim, Beth? Então me mostra como que você está fazendo. E ela falava, por favor, Google, por gentileza. Ai, por gentileza. Eu perguntava, ele não entendia. Ele falava que não entendia. Eu falei, mas não funciona, Leandro Beth. Ele digita, vai. Então esse é o momento engraçado que eu vivencio com a Beth. Eu vou contar uma situação que eu nem sei se é engraçada ou não. Ela é um pouco desesperadora e hoje, contando, me parece engraçada.
TV, quando TV procura, o assessor de imprensa procura uma fonte assim, porque ele já tem um relacionamento, porque TV tem que fazer muitas checagens. Todos os veículos fazem checagem, mas TV é muito mais, porque implica numa imagem, o lugar onde ela vai, a marca que vai aparecer. Então, quando leva alguém assim para uma TV, porque tem normalmente um assessor muito bom e porque já foi construído muitas coisas. Dito isso, estava assessorando uma pessoa, um profissional. E ele ligou e era uma demanda urgente. Você pode fazer? Você pode trazer? A gente tem que fazer essa situação? Eu falei, claro, não, pode deixar, está acostumado. E eu já falando, pessoa, você vai atender? Sim, vou fazer. Ok, marcamos o horário, a equipe chegou lá. Cadê o profissional? O profissional teve uma crise, surtou, não apareceu. Caramba. Eu fui bater na porta. Pelo amor de Deus, porteiro, estava chamando bombeiro, ligando, mandando mensagem, secretária. E aí a equipe acompanhando, né? Foi de uma tal situação tão complicada que eu acabei virando o personagem que ele precisava para não perder a pauta. Porque, assim, uma pauta, quando ela vem para ser trabalhada numa TV, para ela cair, você derruba muitas coisas para trás. Muitos personagens, muito tempo de produção, muito tempo de... Enfim, muitas coisas. Não é só o câmera que foi para a rua junto com a repórter. E depois que passou... então, tive uma crise, não estava bem, me isolei. Meu Deus do céu. E hoje, quando eu conto, eu falo, gente, olha só, né? Foi quando eu comecei a ir para frente, às vezes, também de câmera, que eu nunca tinha feito isso assim, para não perder essa pauta, para não perder essa situação. Mas engraçado agora contando. Na hora foi desesperador. Imagina. Aí, galera, nós estamos aqui com ela, a jornalista, contando a sua experiência, Elizabeth Delfino, a Beth. Aqui nós temos aqui, ó, a xicrinha aqui, ó. Tiaguinho, Favela Surf aí, vamos colocar lá Favela Surf, apoiando a gente, um grande amigo. Ele veio aí, contou a história dele de sucesso, foi bacana demais. História de vida. História muito de vida. interessante. Aí, Favela Surf em Vinhedo, olha lá o Instagram dele, o YouTube. Ele é celebridade, né, no YouTube. E figura demais, Ele né? é figura, né? Então aí, você pode procurar, vai ser otimamente atendido lá. Gente, nosso podcast tá quase encerrando. Poderíamos falar muito, né? Ficar mais umas 2 horas. Tem mais coisa para falar. Tem mais coisas? Ô, Beth, sabe o que eu queria saber? Muita gente se questiona quando uma pessoa ela começa a fazer fama e ela fala de um jeito, com despreparo total, e logo depois de um tempo parece uma outra pessoa, parece que passou por uma forma, né? Fala bem, se posiciona bem, sabe o que falar. Isso tem alguma coisa a ver com o trabalho de assessoria? Tem algum treinamento para a pessoa falar, se posicionar? Sim, isso é muito legal mesmo, porque sim, se chama Media Training, né? Que é um treinamento para você atender a mídia. E, de fato, faz muita diferença. A gente comentou há pouco da questão de estar na rádio sendo visto. Isso não existia. Quando você vai levar uma pessoa para ela fazer uma entrevista como a gente está aqui, até o que a pessoa vai comer no almoço, dependendo do horário, interfere no andamento de uma entrevista. Se eu passei agora e comi uma salada de cebola, eu vou ficar aqui falando com vocês, fica desagradável. São situações, às vezes, e não só isso. O que falar, como falar, contar o que não pode, o que não precisa. Muitas vezes, o jornalista, ele está perguntando uma coisa para você, ele está observando outra. Né? A gente tem vários exemplos dessas condições. Então, eu sempre oriento, olha, qual é a sua pauta, qual é o seu assunto? Fique neste assunto. Não fale demais, não fale de menos. Né? Ajuda nessa questão de caguete, como eu estou falando aqui assim, toda hora. Né? Estou falando para dar esse exemplo. Às vezes a pessoa faz. Eu já levei uma pessoa para dar uma entrevista uma vez, e aí esse case não aconteceu comigo, mas eu estava envolvida nessa situação, de que a gente preparou uma pessoa para dar entrevista. Tá, você vai fazer essa entrevista? Vou. Você vai entrar ao vivo. Você sabe o que é um ao vivo? Sei, preparamos. Ela dominava de fato o assunto. Quando ela chegou na TV, que ela viu que câmeras ficam conversando, que enquanto você está aqui, ele tem um bastidor. E as pessoas estão colocando anúncio que vai entrar, falando, passando, mostrando para a cleta, luz que acende, outra luz que ilumina, o apresentador falando ao tempo. A pessoa ficou em choque. E quando entrou ao vivo gravando, quando entrou no vivo ao vivo,
O entrevistador fez a pergunta e ela respondeu, sim. E a gente desesperado ali atrás e não tinha mais o que fazer. Graças a Deus, o entrevistador era fantástico, soube levar, mas depois o bastidor é aquilo que a gente às vezes não conta para o nosso assessorado. Tivemos uma maior carcada. Por quê? Nunca mais me traga essa pessoa. Mas acho que a dificuldade... Você tem que ter o preparo. A dificuldade das pessoas falarem em público. Né? Tem uma pesquisa aí, eu não sei fidedignamente os números, mas 80% de todas as pessoas têm um receio de falar em público. E é muito difícil mesmo você se expor, falar, né? Você é maravilhosa, vem aqui, papai já vai... É maravilhoso. A gente vai, entrevista várias pessoas aqui, prefeito, vereador. Às vezes tem que começar... puxar, né? Para começar a se desenrolar, né? O pessoal que veio aqui é fantástico. Mas algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Imagina ao vivo, na TV. A gente estava conversando isso no caminho, eu e o Leandro. As pessoas, elas acabam não querendo mais conversar. Dificilmente alguém te atende um telefone. Manda para você escrever. É verdade, né? Então, a gente precisa conversar mais. E, às vezes, esse é um trabalho assim, de dias, de preparar pessoas para o que ela vai falar. Nós passamos por várias situações já, eu e o Leandro, em algumas pessoas que a gente trabalhava, que a gente preparava, e a pessoa sumia, como meu personagem, porque não queria conversar, né? Então, o jornalista, ele ajuda isso. Olha, o que você vai falar? Você vai responder? Como você se sente mais confortável? Você domina o assunto? Porque a pessoa que é assessorado, ele só está indo para uma mídia porque ele é muito bom naquilo que ele faz. Então, eu sempre falo assim, você é o cara, você é a mulher, você é a pessoa, você sabe o que você está falando. Eu tenho técnicas para deixar aquela pessoa confiante, mas ela também tem que ouvir o que a gente passa para ela. Porque, às vezes, o assessorado não aceita. E aí é uma saia muito justa que a gente passa, que depois, jornalista, a gente conversa muito... Né, entre a gente, que pode melhorar numa fonte, o que pode falar, o que não pode falar. Por outro lado, eu também já tenho exemplos muito bons de pessoas que ouvem direitinho, fazem aquilo, e aí a mídia te procura sempre, né? São e-mails, as pessoas procuram você por grupos. Olha, preciso de tal profissional. Eu tinha um que chegou uma hora que eu não precisava mais oferecer o trabalho dele. Já me procuravam direto, olha, porque ele é ótimo, ele era prestativo, dominava o assunto, mas também fera no que fazia, ou no que faz ainda faz. Dominava o assunto, estava sempre por dentro, atualizado, e ele falava assim, Beth, aonde eu vou? Porque ele entendeu isso. Nós ficamos 1 mês trabalhando, preparando a equipe. Era uma empresa grande, tinham vários porta-vozes, preparando. A gente tinha horário para fazer treinamento de mídia. Rádio é assim, TV é assim, foto é assim. Vai trazer para cá, o ambiente condiz com o que você fala? Você fala que é isso. Você quando alguém entrar aqui, preparava a recepção. Olha, quando alguém ligar procurando, o que faz? Orienta. Tem assessor de imprensa. Você quer falar? Nunca passar direto. Porque a importância disso também, ela deve ser citada. Às vezes, Leandro, a pessoa acha que porque ela já começou a ir muito na mídia, ela não precisa mais do assessor. Só que ela entende que quando ele interrompe o assessor, ele também fecha uma porta. Sim, claro. Com certeza. Dificilmente a mídia vai direto ali. Tem pergunta aí? Tem. Uma última pergunta. Última pergunta. Muita gente elogiando aqui. A Luciana Camargo falou, ótima entrevista. Obrigada, e a gente tem uma última pergunta que a pessoa colocou. Última pergunta. Eita, nós, hein? Quem você gostaria de entrevistar ou assessorar e por quê? De repente, essa pessoa, não sei quem é. É a Lorena. Precisando. Quem eu gostaria de assessorar? Eu gosto muito... Eu fiquei apaixonada pelo terceiro setor. Eu ainda faço trabalho para o terceiro setor, porque eu acho que é uma oportunidade muito bacana para o tempo que a gente está vivendo hoje, para essa situação que a gente está tendo de a importância das relações humanas novamente, né? Nós tivemos que nos afastar e agora a gente voltou e a gente não sabe mais como voltar. A gente não sabe mais se abraça, se beija, se toca. É verdade. Se dá um soquinho. Fala a verdade, né? se olha no olho. E quando você trabalha com um terceiro setor que não parou de trabalhar, nem durante a pandemia, né? Vários terceiros setores que estão fazendo esses trabalhos assim, eles precisam ter essa oportunidade
de mostrar os trabalhos. Hoje a gente viu a importância da medicina, dos enfermeiros, de tantos profissionais de limpeza, que às vezes você não enxergava para eles, você não via eles, e eles foram essenciais em tudo isso. Sim. E quando a gente pode contar isso, né, trazer isso, que daí não é só o terceiro setor que faz, mas empresas que olham para isso, que tragam a humanização. Eu gosto muito dessa área da saúde. Pessoas são sempre fascinantes, né? Eu acho que quem estiver disposto a ser assessorado por mim, né? E a gente Mas tem pode algum fazer famoso assim que você fala? Eu quero falar que você é Roberto famoso. Carlos. Não. Eu acho que um famoso... Eu gosto muito do Bon Jovi, mas ele já tem. Igual a minha mulher. Minha mulher, nossa, me levou no show do Bon Jovi. Vai lá, todo mundo de pé lá, eu sentado. Pela pessoa que ele é. O Bon Jovi é fera, eu gosto. Vou pensar. Eu acho que pessoas que têm o que falar. Eu agora não consigo assim, pensar diretamente. Eu gostaria de trabalhar, por exemplo, com uma pessoa que está ingressando agora numa carreira, que ele saiba ouvir, uma pessoa, um político, por exemplo, que está começando agora e que realmente Bolsonaro está começando agora. Vamos entrevistar. Ele precisava ter. Podia trazer o Bolsonaro? Vamos trazer o Bolsonaro. Precisava muito ter uma boa comunicação, mas pelo que eu acompanho dele, ele não é uma pessoa que ouve muito o que as pessoas têm a dizer. A gente sabe que depois ele corre atrás, procura uma orientação, nem sempre ele acata. Então, ele é uma pessoa que precisa ter treinamento de mídia, treinamento de humanização. Ele é uma pessoa que precisa completo. ter, quem sabe, nascer de novo. Ô, Júnior, fala uma nós. coisa. Agora eu vou mudar a pergunta. Vou fazer a pergunta pro Júnior. E eu? É. O Júnior, eu conheci o Júnior na TV, né? Eu trabalhava na ocasião na TVB com o Jair. E o Júnior foi fazer Jair, o quadro... que não é o Bolsonaro. Não, Jair do Prá. Isso. Do Prá. Abraço, Jair. Abraço, Jair. Chama a gente Jair. de novo, a gente tá te esperando. Chama a gente de novo. E como é que foi a primeira vez que você chegou na TV? Você já chegou dominando, que eu lembro. Falou super bem. Porque foi um degrauzinho, né? Eu tava no Procon, aí fui convidado a fazer algumas participações, aí que calhou para fazer o programa lá e tal. Então, eu já comecei a me habituar com as coisas, né? Eles vinham aqui no Procon. Quando você tá no seu lugar, você fica mais confortável, tal. Depois eu comecei a ir para lá, né? Aí começou a fluir, mas foi de degrauzinho. Você vai falar 30 segundos, não sei o quê. Eu lembro que eu tava na Bandeirantes, uma coisa muito engraçada. Eu vejo o jornalista da Band... nós começamos a dar risada. E tava pra entrar, cara. E aí, pra parar? Você já presenciou isso? Sim. Cara, é muito louco. Isso aí foi muito... Aí comecei a dar risada, dos dois dando risada. E a galera, para vocês dois, cara, vocês estão loucos. E dando risada, cara. Mas foi legal demais. É uma experiência fantástica. Me fala agora, a gente está terminando aqui com a jornalista, com a pessoa fantástica, uma energia boa, um ser humano aqui que, meu Deus do céu. Qual a dica que você fala para quem quer ser jornalista? O que a pessoa deve fazer? A dica quer ser jornalista? Ame o que faça. Ame o que você vai fazer. Legal. E estude sempre, aprenda sempre. E, principalmente, goste de pessoas. O jornalismo ele é feito de pessoas. Você relata histórias. Eu aprendi essa lição e eu carrego assim. O jornalista não é aquele que sabe tudo. O jornalista é aquele que tem boas fontes e sabe o que perguntar, né? Então, estudar sempre, ter relacionamento com pessoas, construir histórias, ouvir histórias, saber ouvir. Muitas das coisas que eu já escrevi não é depoimento, eu já escrevi discursos que conversando com a pessoa, eu tinha embasamento para contar da infância de uma pessoa que, quando ele leu, ele emocionou uma empresa inteira e todo mundo, uau, foi lá elogiar ele. Você falou que eu precisava ouvir. Eu falei, que legal. Porque eu andava pelos corredores, eu andava no elevador, eu frequentava os banheiros, eu ia na cozinha, eu conversava com todas as pessoas. Então, quando eu trouxe aquele discurso, aquelas histórias das pessoas, era o dono da empresa falando, como se ele tivesse vivido tudo aquilo.
Então, aquilo me deu uma satisfação muito grande. E eu, claro, não é vaidade, mas eu entendi, ele falou, estou fazendo certo. Eu estou ouvindo pessoas, por isso que eu trouxe conteúdo, informação, por isso que eu consegui tocar as pessoas. Muitas vezes, quando você estiver fazendo jornalismo, você vai passar situações que não são legais, porque ele também precisa ser provocativo. Então, se você está preparado para isso, como é a questão hoje? A jornalista que eu era quando eu me formei não é a mesma que eu sou hoje, né? As leis mudam, as regras mudam, as pessoas mudam, as mídias mudam. Então, assim, viva isso que você está vivendo e se joga. Jornalismo é apaixonante. Se entrega, se joga. É isso aí, galera. Vamos se jogar, se integrar Entrega com entusiasmo. Com entusiasmo. Hoje acordei falando entusiasmo, cara. E entusiasmo é ter Deus dentro de você, energia positiva, é fazer do melhor, é se esforçar. E nós estamos aqui nesse dia, graças a Deus, que você está respirando, falando. Se você está desmotivado, triste, levanta essa cabeça. Porque coisas boas acontecem. Eu falei uma frase para um amigo meu, eu faço alguns videozinhos e tal, e ele mandou depois esse vídeo para mim, falou, serve para mim. A dificuldade que você está passando hoje vai levar você a lugares que talvez você não queria. Pensa nisso. E eu agradeço demais o meu parceiro, Lelê, aqui. Tamo Hoje junto. tem aqui o lanchão aqui na 9 de julho, em Vinhedo, 533. 9 de julho, Vinhedo, tem o lanchão. Aquela maionese, aquela batata, é batata demais. com a maionese. É demais, nós vamos comer. é demais. Ele tá de regime. É nada. Tá nada, eu mentira procurei isso aí, mentira. ele, eu Fake pego as news batatas. isso aí. Fake news. Vou ter que checar. Agradeço demais a nossa produção, Tainá aí, beijo no coração, você é parceira demais. O prédio aqui é Igreja Sem Placa, venha conhecer, venha aqui no Café Fartelli, no lanchão, venha conhecer, né? Quero deixar um abraço no coração de todos que acompanharam a gente, acompanhou a Beth, foi fantástico. Ela vai vir mais vezes, né? Com certeza. Quero dar um abraço para as mães. Nós estamos aí no próximo ao Dia das Mães. Ô, Zezé, minha mamãe, o feijão dela é maravilhoso. Eu só falo de comida, né, velho? Aí eu não posso falar nada, né? Então... Eu só falo de comida. A minha mãe faz um feijão, a minha mãe é tudo de bom. Você que tem a sua mãe, valoriza. Todo dia eu passo, a minha mãe tá com 80 anos, eu passo lá. Como que você tá? Quebrou o joelho, foi pular na piscina. Oh, meu Deus. Quebrou o joelho. Falei, meu Deus, hein, meu? Pelo amor de Deus, Zezé! Faz o feijão pra nós domingo. Cara, obrigado demais, Beth. Obrigado. E que Deus abençoe muito você, te ilumine em tudo que você vai fazer nos seus projetos. Você que quer falar com a Beth, precisa de uma assessoria digna, honrada, que vai ajudar a sua empresa, você e tal... Tem aí o Instagram dela, entre em contato com a gente coloca, quer fazer mais uma pergunta, a gente passa o contato dela, vale a pena. Eu acho também que, além do entusiasmo, é fazer a diferença, fazer o algo mais, tá sempre ali, ela tá falando de estudar, né? É isso aí. Beleza? Muito obrigado, Brasil. Subiu o drone, a mãe fez bolo e vamos que vamos. Tchau, Brasil!